Diga, Aí, seu Luiz, oi, tudo bom? tudo bom, pastor? Graça e Mandou um paz. roupe aí, né? Mandou um roupe aí, sai da caserna, mas a caserna não sai de dentro, né? Não. Caserna tá aqui dentro da gente. Não tem Já jeito. aposentou ou não? Não, falta 2 anos. Ah, Falta, falta 2 anos ainda, né? Falta 2 aninhos pra gente. Alô, tá me ouvindo aí? tô ouvindo bem. Isso. E o meu áudio, Falta. como é que tá aí? Tá bem, tô bem. Tô ouvindo o senhor legal. Falta 2 aninhos para gente se aposentar, né? Estamos vivendo aí os últimos momentos da caserna, os últimos dias da caserna, né? Mas estamos bem, graças a Deus, estamos felizes, né? É, Graças a Deus, né? Tudo que eu conquistamos, vi tudo que você falando da sua experiência agora nesse crepúsculo aí, o pessoal vai indo embora, vai perdendo aquelas referências exatamente. do tempo do começo, né? Muita gente, né, que foi embora e a gente vai perdendo aí a rapaziada, a gente fica triste, né? Aham. Porque os novinhos agora que estão chegando, né, não sabe o que é a caserna, não valoriza a caserna, tem muito temporário hoje, então a gente, Aham. né, tá tendo, assim, às vezes tem muito conflito com o Vai pessoal aumentar, né? da antiga, vai aumentar. Então tem muito conflito, às vezes, com o pessoal da antiga, entendeu? Mas a gente Aham. está sobrevivendo, eu tenho que sobreviver só mais 2 anos. É o que os colegas falam para mim. Eles falam para mim, William, por favor, só tem 2 anos para você. Meu chefe mesmo fala para mim, William, só tem 2 anos, para de brigar. Eu não consigo. É porque a gente está muito envolvido, né, com a caserna, né? Tudo que a gente faz é com muito envolvimento. E aí, quando a gente olha para a galera e vê muito descomprometimento, a gente acaba ficando meio chateado, É né? Que a gente formação acredita diferente também, né? muito diferente, né? Então, é uma vida, né? Passei lá dentro, estou lá desde 1992, né? Então, é É, eu uma vida. incorporei em 93, ainda era mais antigo que eu ainda. Ainda era mais antigo. Eu peguei a última estabilidade, né? Peguei a última estabilidade. Você foi É, PQD, né? Você foi PQD, não, né? mas Chegou a 93 ser. ainda teve estabilidade. Eu tenho um vizinho aqui que ele era da minha. Fez curso de cabo comigo e Mas, estabilizou, e ele é de mas, eles, en- 93. mas eles entraram com alguma coisa de justiça ou doença. Não foi Aham, com. Não foi natural por. não, né? Não, Vaga. natural, não. Não, tá? Teve alguma coisa aí nesse angu aí. Pastorzão, vamos lá. O pessoal está entrando aí devagarzinho. Enquanto eles vão entrando, Aham, nós vamos aí, né, trabalhando esse camarada aí chamado Jefté, né? rapaz. Eu hoje o meu convidado do Facebook faltou. Eu tive que dar uma palavra a respeito dele. Fiquei maravilhado com o que O que estava Deus, de né? tarde? De tarde, 5h30, né, no Facebook. E aí eu fiquei maravilhado com algumas coisas que ele nos ensinou. Juliana, graça e paz. Seja bem-vinda, Juliana. Eu fiquei maravilhado com algumas coisas, alguns tratamentos que, né, ele nos. Que, o, que a vida de Jefté nos ensina. Fiquei muito assim maravilhado com Gileade. Eu me tornei fã de Gileade. Eu confesso que hoje eu me tornei fã dele. O camarada, assim, eu achei um camarada super fantástico. Cria o filho para a vida, né? E assim, acho que vai até de encontro a alguns teólogos que dizem assim, ele não se levanta, ele não fala nada, ele tinha que falar, mas Abraão também não falou, pô, quando a Sara pede para mandar a H embora, então por que Sim. agora o homem tem que falar alguma coisa? Aham.
Ontem a família está mandando ele mandar embora, então vou mandar embora, vou fazer o quê? E eu assim, mas eu achei interessante que ele não fala nada, mas o bacana é que o menino também sai sem murmuração, porque ele está preparado para a vida, ele está preparado para uma nova jornada na cabeça dele. E assim, o que eu achei legal, né, a comparação deles com hoje, é que o Gilead pega e prepara o seu menino para a vida. E hoje nós não temos preparado os nossos meninos para a vida. Eu tenho tido muitos problemas com os nossos garotos lá, que eles chegam e primeiro chegam sedentários, não chegam preparados para a vida, não chegam preparados para trabalhar. Né? Por quê? Porque muitas vezes os pais colocam debaixo do braço e o garoto está com 30 anos e o pai ainda está botando ele debaixo do braço. 20, 25 anos, 30 anos, e o pai bota ele debaixo do braço e não deixa o cara ir para a vida. Eu achei interessante essa situação de Gilead, e Gilead prepara, né, o Jefté para a vida. E Jefté, quando sai, volta, ele sabe para onde ele vai lidar com gente que a Bíblia chama de leviana, né? Ele sai, lida com essas pessoas e não muda o seu caráter, não muda a sua postura diante de Deus. E quando ele tem que voltar, ele volta com humildade, simplicidade. Achei muito legal isso aí, achei muito, né, uma história. Foi forjado, né? Foi forjado. Forjado por toda a situação, leva Jefté a ser uma pessoa determinada. Eu vi essa característica nele como um homem determinado, e diante disso foi a preparação que ele necessitava para chegar e cumprir aquilo que era o propósito de Deus para ele naquele momento, apesar de toda a história negativa, né, contra ele que ele teve na sua infância. Inclusive isso serviu para ele também de combustível. Ele não teve como ser um filho mimado. Isso. Eu estava falando até com os meninos, estava à tarde, eu estava comentando sobre a questão das pessoas que sentam em cima dos problemas e começam a chorar ali. Jefté não senta em cima do problema e começa a chorar. Jefté sai e vamos viver a vida, vamos ver o que a vida, que a vida, né, preparou para a gente, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E ele vai embora, encara a vida e, graças a Deus, né, chega lá na frente, faz amizades, né, os camaradas, encontra com os camaradas igual o Davi encontrou. Encontra com os bravos. Encontra com os bravos, conquista os bravos. Né? A gente estava até conversando sobre a questão de liderança, falando, né, que líder não se faz. Bom, pelo menos eu acredito nisso, né? Líder não se faz, não se cria. Líder, ele nasce, ele é nato, ele se aperfeiçoa, né? E você vê isso em Jefté. Jefté chega em Tobi, e os levianos o encontram. Eu fico imaginando, né, se os caras não foram tirar onda com a cara dele, ele rapidinho se tornou líder daquela cabeçada ali. É engraçado. Colégio, né? Colégio, quartel, quando você chega novinho, aí os camaradas tentando te tirar, aí você, pá, daqui a pouco você vira o líder deles, sem saber que você... Alguma coisa mostrou o valor dele, né, para os demais. Exatamente. Roberto está aí falando, nada mudou, hein, pastor? Tá falando com o senhor aí, ó. Quem é que tá falando? O Roberto. Roberto está aí. Roberto está aí. Nada mudou, hein, pastor? Pastorzão, eu fiz aqui no Instagram, eu não costumo fazer introdução sobre a vida de Jefté, eu acho que a gente já acabou fazendo aqui nesse nosso bate-papo aqui. Sim. Eu queria ir direto para as nossas perguntas, porque eu vou direto para as nossas perguntas por causa do nosso tempo. O Instagram ele nos dá 55 minutos, então se eu tiver um relógio aí, né, 21h50 a gente já está partindo para o fim, para a oração e mais nada. Então são 21h08 agora, né? Eu vou tentar fazer o máximo de perguntas para o senhor, né? Eu preparei 9, eu vou tentar fazer o máximo de perguntas, vamos ver se a gente consegue
trabalhar todas elas. Se a gente não conseguir também, não tem problema. O Tá importante certo. é trabalhar a questão da família aí. Então, a minha primeira pergunta é essa: como promover o respeito e o companheirismo no relacionamento entre os irmãos? A gente percebe que não existe isso ali dentro da família que Aqui já é uma é. competição. O contexto local é porque se busca a questão da herança espiritual, da identidade, inclusive, ela era alguma coisa muito relevante. A gente pode pegar o exemplo aí de Jacó e Esaú, que há uma disputa ali pela primogenitura. Então, essa questão da hierarquia entre os irmãos ela era muito observada. Então, por isso, essa rixa aqui com Jefté, além do fato dele ser filho de uma prostituta, né, de uma mulher que não era uma mulher decente naquele contexto. Mas, no nosso contexto, eu vejo que para os irmãos terem uma vida mais harmoniosa, embora seja diferente, não tem como você falar assim, vou tratar todos iguais. Não tem como. São pessoas diferentes, cada um vai receber um tratamento diferente. Você vai, Certo. qualquer comunidade, qualquer grupo, você vai, não, quero você o mais isonômico possível, vou tratar todo mundo igual. Só que vai tratar dentro da igualdade, mas tem particularidade. Mas eu acho que o maior de tudo aqui é você primeiro, não promover privilégios, ou deixar as crianças, né, os irmãos ali, se perceberem como mais privilegiados do que o outro. Né? Isso Perfeito. aconteceu também lá nos filhos de Jacó, quando José tinha essa, os filhos de Israel, né? Quando José tinha essa identificação como alguém privilegiado e gerou também um Sim. descontentamento ali de irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Né? Então, essa situação aconteceu ali naquele contexto. Agora, quando a gente vai olhar para essa questão dos irmãos, do companheirismo, eu acho que quando a gente começa, eu tenho um filho que é adolescente e uma bebezinha, mas eu acho que é tentar ao máximo dar responsabilidades onde tentar eliminar ao máximo a visão de que um é privilegiado em detrimento do outro. Né? E colocá-los em contato para trabalharem, para fazer coisas juntos, né? Para terem uma visão de empatia um com o outro, um se colocar no lugar do outro. Né? Eu acho que é um caminho aí para essa demanda, né? De colocar irmãos em relacionamento de companheirismo, né? De lealdade, de cuidado um com o outro. Essa visão de empatia e não privilégio, eu acho que ela é o principal. Não de confronto, né? É, Legal, é isso aí. Bacana. Né? Porque parece que eles ali não existe essa empatia entre eles, né? não, Agora, sim, nenhuma. agora, essa questão do respeito, né? E o companheirismo existe nas famílias de hoje, só que é pastor de igreja. Você já viu isso dentro das Eu vejo comunidades, que dentro das existe. igrejas? Eu vejo relacionamentos muito bonitos, assim, até, vamos dizer, usar uma palavra que não é politicamente correta, até invejável, né? Eu encontro isso. Mas também encontro, mesmo dentro do contexto cristão, relacionamentos que são, assim, há muito que se trabalhar. Isso eu estou falando entre irmãos mesmo, tá? Mas, às vezes, é uma questão, por exemplo, tem irmãos, por exemplo, minha irmã, eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova do que eu, e eu tenho 46 anos, vou fazer agora em julho, e a gente tinha uma relação de Tom e Jerry quando éramos crianças. Né? Mas hoje a nossa relação, na juventude para cá, a nossa relação de amizade é uma relação muito sólida. Então, às vezes, pode haver esse tipo de atrito, né, numa determinada fase da vida, determinado momento, faz até parte. Mas ao passo que eu conheço pessoas que tinham um relacionamento infantil de infância super parceiros, mas agora na fase adulta se distanciaram e não tem uma relação legal. Então, assim, eu vejo que existe, existe.
mas é algo que precisa se ter uma atenção também. Às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer como naturalmente, mas tem questões que elas são intencionais. Você tem que decidir que elas sejam dessa forma. Eu quero que seja assim. Eu quero ter um bom relacionamento com meu irmão. Eu quero ter um bom relacionamento com a minha irmã. Você decide isso e vai atrás disso. Agora, não fica esperando que as coisas aconteçam dessa forma, como se fosse uma coisa orgânica. Pode acontecer, mas nem todos os casos será assim. Tem aquele irmão que, de repente, ele já é aquela pessoa que você tem que estar buscando. Então, é possível? É muito possível. Mas eu acho que tem que ser buscado, em alguns casos. Entendi. Legal. Como fortalecer o vínculo fraterno quando seus irmãos se juntam contra você? Essa pergunta é engraçada, né? Isto ainda acontece nos dias de hoje, irmãos que se juntam contra outro irmão. Como é que a gente faz para fortalecer esse vínculo aí? Eu acho que essas questões, assim, no cotidiano normal, elas são mais difíceis de acontecer. Eu acho que ela acontece quando morre alguém e tem um bem para dividir. Né? A gente Entendi. sabe de situações, tem uma casa, não precisa ser riqueza, não. Às vezes é uma casa, às vezes é uma Os bens. pensãozinha, Às vezes é os alguma bens. coisa. E as pessoas, às vezes, se dividem em favor disso, ou entendem que alguém não teve uma atenção adequada com aquele que partiu, portanto, ele não merece nenhuma parte daquilo. Então, isso pode acontecer. Eu acho que são nesses casos assim. Como é que resolve isso? William, eu acho que é muito difícil dar um conselho de como resolve esse problema. Porque é o coração de cada um individualmente que tem que ser trabalhado. Para essa questão que a gente falou lá na primeira questão, da empatia, do se colocar no lugar do outro, de procurar entender se a pessoa, de repente, não foi tão dedicada, por que isso aconteceu, qual é a história dela, qual é o tipo de personalidade dela, entendeu? Então, tentar se colocar no outro, geralmente, é uma maneira difícil, mas necessária para que a gente consiga resolver algumas questões. Agora, como é que resolve isso? Eu acho que é o quebrantamento principal. Né? E eu não estou falando aqui só de questão religiosa. Pode ser que algumas pessoas aqui que não sejam nem crentes vai acompanhar a gente, vai ver de uma forma. Mas é quebrantamento no sentido de, poxa, eu vou considerar que essa pessoa ela tem um vínculo comigo que ninguém mais tem. Ele é meu irmão, ela é minha irmã, seja biológico ou não. Então, é esse quebrantamento, é esse abrir mão. O ruim é que, às vezes, isso acontece de uma parte, só de um lado. E precisa acontecer de todas as partes, entendeu? Então, geralmente, esse tipo de situação acontece, como eu falei, por questões de bens, de herança, alguma coisa que deixou e por aí as pessoas se dividem, não querem mais falar. Eu conheço casos assim, mas eu acho que o caminho... E às vezes aconteceu, eu já vi acontecer, depois de tantos anos separados por causa de uma situação material, financeira, chegaram na frente e botaram a mão na consciência e falaram, caramba, está perdendo tempo, tempo de existência, tempo de vida, quando a gente poderia estar passando por cima disso e celebrando o que é mais importante, que é a nossa relação. Então, eu acho que esse é o caminho, reconhecer o que importa de fato. E está procurar ir perdendo tempo, né? Perdeu tempo entre famílias, perdeu tempo entre os irmãos por causa de uma briga que não tem sentido. Um caso conhecido na mídia, até de uma banda, acho que Grupo Ira, que dois irmãos que passaram, acho que quase 20 anos sem se falar por causa de uma briga de banda. Né? E depois disso, tudo que voltaram a se falar, tem uma boa relação, mas tudo isso porque é questão material. Geralmente, na fase adulta, irmãos se dividem, por incrível que pareça, por causa de dinheiro. Né? E aí por isso que Jesus vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Porque quando o coração está nessas coisas,
né? E aí o conselho de Jesus sobre aonde colocar o nosso coração, né? Colocar no reino de Deus, né? Onde você tem os valores verdadeiros e não vai ficar se perdendo por causa de pequenas coisas. Entendo claramente. Perfeito. Rapaz, aí. O homem é bom, hein? Pessoal que está aí nos vendo aí, né, Kézia, Marcelão, Marcelo Moura entrou aí, meu amigo, né, tá vendo aí respostas saudáveis, respostas firmes, respostas bonitas, né? Como o amigo aí do pastor já disse, né, o Roberto, não mudou nada, hein? Continua bonitão. E aí, ó, tá vendo? Igual as respostas dele. Vamos lá, pastor. Qual o grau de culpa das mães quando falamos de ensinar e dar exemplos de tolerância e respeito? Quer dizer, qual o grau de culpa dos pais, né? Da mãe? Mas qual o grau de culpa dos pais? Na Bíblia, a gente encontra o caso de mães, né? Agora eu confundo, Raquel, que Rebeca, que dá Isso, preferência lá a Esaú e Jacó, né? Que tem essa relação isso, isso. difícil. Só que o problema que eu vejo hoje ela não é mais uma questão da mãe em si, mas é uma questão, como você falou, dos pais. Eu acho assim, a gente tem uma sociedade, talvez assim, a gente, estou falando da minha geração, é uma geração. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: nós somos a última geração que tem aquela reverência com os pais, né? Chamar de senhor, aquela coisa toda. Os filhos têm uma irreverência maior em relação aos seus pais. Não tem mais aquele. Ainda peguei o tempo de beijar, dar a benção beijando a mão. Né? Eu também, eu lembro que também, eu também, eu eu tinha também. um tio, o irmão da minha avó, ele Tio, chegava na casa da minha avó, ele subia o morro, chegava suado. Aí eu falava, benção, tio. Ele dava a mão toda melada de suor e tudo. meu Entendeu? Então, assim, Deus, isso a gente mesmo. tem essa geração. Só que muitos de nós, por ter vivido algumas experiências ruins nesse contexto, começou a dar muito mole para os filhos, é o que você colocou aqui. Né? De chegar, às vezes, o cara chega para trabalhar, né? No seu contexto lá, o jovem de 18, 19 anos chega lá, parece um paparicado, né? Não tem aquela garra, aquela determinação. Não tem, não Porque tem. a nossa geração começou a experimentar algumas facilidades. Por exemplo, eu estou aqui no celular com você, minha esposa está lá na sala com a minha filha, estão lá usando outro aparelho de televisão, estou aqui com o computador, tem outro computador lá. Então, assim, a gente tem muito recurso. Ao passo que lá atrás, o que tinha? A gente tinha uma televisão preto e branco, né? E não era. As famílias não tinham tantos recursos como tem agora. Tinha Né? que Então, levantar para tinha que trocar levantar. o canal. Né? Essa questão de irmão, a briga com a minha irmã era para trocar o canal, que eu ia lá, mudava para um canal, ela ia lá, mudava para o outro, a gente ficava, porque a gente estava se pegando por causa disso. Mas aí o que aconteceu? Essa geração, aí nós estamos numa geração mais próspera, então tem mais recursos. A família é mais simples, está com o celular conectado à internet, está navegando, está fazendo tudo isso daí. E a gente começa a dar aos nossos filhos algumas coisas que nós não tivemos. Até com esse jeito assim, eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. Esse é um sentimento legítimo, mas que, por outro lado, está levando essa geração a não reconhecer o valor das coisas. E é esse tipo de paparico que às vezes a gente vai dando para os nossos filhos não permite que eles desenvolvam algum tipo de condição sustentável a partir deles mesmos. Tá? Essa é uma realidade até um pouco geral, né? Eu posso dizer assim. Então a gente tem que parar para pensar, vem cá, o que eu estou Fazendo. preparando do meu filho? Eu preciso ter a visão de que eu estou preparando o meu filho, a minha filha, para o futuro e que vai ser duro com ele. A vida é dura com todo mundo. A vida não é moleza. E a gente precisa ter a consciência de que a gente tem que preparar eles para isso.
tanto espiritualmente quanto do ponto de vista da própria vida no contexto social em geral. Então, eu acho que essa consciência é necessária, porque a gente está atrapalhando. E a gente pensa o seguinte, estou falando até a partir da minha própria experiência, eu vou dar ao meu filho um bom colégio, eu posso pagar uma boa escola, eu estou preparando ele para o futuro a partir daí. Só que a gente precisa dar algo mais. E aí a gente precisa se gastar um pouco mais, se envolver com isso. E isso dá trabalho, né? Então, educar dá trabalho, se envolver com o filho dá trabalho, gastar. E a maneira da gente não deixar eles descambarem para questões de intolerância, falta de respeito, é justamente a gente se envolver de fato com a educação que eles estão recebendo e procurar também não dar mole, mostrar o valor das coisas. O valor, o preço, não falando de coisas que a gente dá presente, não, mas é o preço da vida mesmo. Como é que as coisas são difíceis, como é que elas são duras, muitas vezes. Esse é um caminho para a gente aí dessa geração que estamos criando filhos no século XXI. Esse parece não ter sido um problema de Gilead, né? Gilead parece que... quer dizer, parece ter sido um problema para os seus filhos, mas não para ensinar o filho não para ensinar Jefté, né? Parece que a criação que ele dá a Jefté e aos seus filhos legítimos são totalmente diferentes, né? Porque Jefté se torna o guerreiro, o cara amado, o herói dos gileaditas. Já os outros filhos não. Mas eu penso, William, que parte disso também foi forjado na própria dureza que ele teve que enfrentar, de ter que sair de casa, entendeu? Então, essas experiências, eu acho que por isso que a gente não precisa proteger os nossos filhos tanto. Eu acho que esse é o problema da nossa geração, que é lógico que eu quero proteger meu filho, mas eu preciso dar uma proteção, mas eu não posso colocar ele numa bolha, onde ele não tenha contato com a realidade. Entende? Eu acho que esse é o problema hoje, né? A gente cria quase que uma bolha e aí eles ficam com um tempo para pensar num monte de besteira. Exatamente. Eles não têm problema para resolver. Exatamente. Eles ficam ali dentro, não saem dali de dentro, não resolvem nada, não se definem nada, tem dificuldades para saber qual vai ser qual a profissão que quer, o que vai escolher. Eu me lembro que na nossa época, eu com 14 anos já estava trabalhando, com 13 anos. Hoje, dificilmente... Eu assinei carteira com 14 anos. Quando eu acabei de ser fundamental, fui trabalhar office boy. Quer dizer, com 13, 14 anos, a gente já estava... Eu trabalhava mecânico, né, ajudante mecânico. Depois fui trabalhar numa lanchonete aqui no centro do Vilar do Estédio, até ir para o quartel. Né, lá, eu trabalhava o dia inteiro, né, no molecote. E os nossos garotos hoje, a gente não vê garoto hoje trabalhando. Garoto de 13, 14 anos, 15 anos. Bom, a gente vive uma realidade que, por exemplo, eu não tenho, e boa parte das pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo, não tem quintal. Mas eu tinha quintal. Então eu tinha que ajudar lá numa obra que ia fazer no quintal, porque sempre tinha uma coisa para fazer, tinha que cuidar do quintal, capinar, varrer o quintal, dar banho em cachorro, essas coisas tinha que fazer. Só que hoje em dia a gente vive, a população cresceu muito, a gente está numa região cada vez mais urbana, está tudo prontinho, às vezes tem até aquele quintal, mas é tudo cimentadinho, tudo... E aí, até as possibilidades de serviço, de disciplina, né, de ensino, já estão faltando para que essas crianças possam se envolver. Aí tem que criar outras coisas, tem que criar outros recursos, outras ferramentas. O pai e a mãe antigamente exigia, né? Você vai tirar o lixo, você vai varrer o quintal. Hoje a molecada não faz nada disso. Ninguém tem essa função,
essa atribuição dentro de casa e acaba por acordar 10 horas, 11 horas da manhã. Domingo de manhã o pai não quer acordar para ir para a escola dominical, porque, tadinho, ele acorda a semana inteira cedo, vou acordar ele também domingo para ir para a escola dominical. Não, não, deixa ele dormir, né? Deixa ele dormir. Depois, quando começa a dar problema, pastor, meu filho está dando problema demais, o que eu faço? Pastor, psicólogo, é tudo, terapeuta, é tudo. Os tempos são dificílimos mesmo. Pastor, vamos lá. Vamos lá. Relações complicadas entre irmãos podem se tornar muito intensas às vezes e criar situações em que a hostilidade, a rivalidade, a competição, a inveja e, por vezes, o ódio pode se manifestar. Jefté agiu com esses sentimentos quando ele sai ou quando ele volta, né? Como agir diferente quando seus irmãos são os causadores de intriga ou da intriga? Eu vejo que o Jefté, quando ele é chamado de volta, né, as pessoas pensam em quem poderia agora livrá-los daquela situação. Lá no versículo 12 do capítulo 11 de Juízes, ele vai dizer: enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Não, peraí, eu acho que eu peguei o texto errado aqui. Eu tinha lido em outra Bíblia e agora estou nessa. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos da Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. Eles disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborreceste a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Só esse trecho. O Jefté fez questão de mostrar que tinha um sentimento lá. Agora vocês estão precisando de mim? Vocês não fizeram tudo para eu sair de lá? Não me colocaram para fora? Não me deixaram numa situação difícil? Agora estão vindo a mim? Qual o problema? O que está acontecendo? Então, assim, Jefté era humano. Então, é natural que ele quisesse marcar essa posição. Olha, vocês não me expulsaram, agora estão precisando de mim. Mas o interessante é que ele aceita, né? E ele aceita também porque há um interesse aqui, né? Ele vai ser feito chefe do povo. Então não é também à toa. De graça. Não é de graça. Ele não quer. Ali, mas na verdade, ele quer plantar o seu pé em Gileade, que é direito dele, né? Dizem que ele não tinha direito, mas na verdade tinha. Eles superam essa situação vivida no passado, e é interessante notar que Jefté, de fato, foi um homem. Ele é lembrado lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, como uma das pessoas da galeria da fé. Então, assim, ele é olhado como um homem, de fato, valoroso. Ele é assim que ele é chamado como o próprio Gideão, né? Um varão valoroso, um homem valoroso. Mas dentro dessa pergunta aqui, Jefté agiu com esses sentimentos? Eu acho que agiu inicialmente, porque senão ele não teria marcado nenhuma posição. Ele teria feito como Neemias: meu povo está precisando e eu vou lá para ajudar. Então, inicialmente, isso fazia parte dele, porque ele não podia apagar da memória a sua experiência. Mas o importante é ressaltar que ele superou isso. Né? Que os ressentimentos do que ele sofreu na família e no meio do povo em geral, ele não permitiu que isso fosse um impedimento para passar para aquilo que estava esperando, um desafio, e que acabou se revelando um propósito de Deus na sua vida. Então, o ressentimento, se ele alimentasse, ele passasse: não vou não. Vocês me quiseram no ano passado, agora eu não quero mais. Isso poderia ser um impedimento para que Deus cumprisse na vida dele o que Deus queria cumprir. Ele poderia deixar de ser e de ser usado por Deus, de ser abençoado por Deus no propósito que ele se colocou de enfrentar Amon, vencer as batalhas,
porque colocou um ressentimento no meio e não o superou. Tá? Então, assim, eu acho que a maior virtude que qualquer pessoa, e sobretudo o cristão, pode desenvolver é a capacidade de perdoar, né? De não é esquecer. A pessoa pensa que perdoar é esquecer. Perdoar é não ressentir. Perdoar é você não A ficar ferida vai vivendo ficar lá. função do dano que você sofreu, né? E agora você abandona aquela situação e vai a segunda milha, vai adiante, vai para o caminho que está proposto. E ele pôde fazer isso porque ele não ficou ressentindo. Ele viu uma possibilidade de uma restauração, e inclusive de honra, e foi atrás dela, e Deus o abençoou. Eu costumo dizer que é como uma ferida, né? É como uma ferida, não, é como uma marca, né? Uma Cicatriz? cicatriz. Como uma cicatriz. A gente olha para ela e ela está lá. A gente sabe de onde ela veio, o que aconteceu, como nós a ganhamos. E, tipo assim, ó, não quer ganhar outra. Não cometa esse erro de novo. Contudo, né, a gente sabe que quem fez merece o perdão, merece uma segunda chance, mas uma segunda chance onde a gente vai ficar meio assim, ó, para não se machucar de novo, né? A confiança dificilmente será plena. A gente se machuca muito também quando a gente coloca expectativas no outro, né, pastor? É. Colocou Sim, você expectativas espera que no o outro vai outro, fazer algo que ele não pode fazer, ele vai falhar e você vai se frustrar. você vai se frustrar. Exatamente. Colocar-se no lugar do outro é a melhor maneira para entender os comportamentos das pessoas do seu convívio. Este é um excelente exercício e certamente ajudará a mudar a maneira como você enxerga seu irmão e como é sua relação com ele. Jefté teve empatia por seus irmãos ao voltar? Qual o conselho que o senhor daria para os pais que veem falta de empatia entre os irmãos? São duas perguntas, né? Assim, se o Jefter teve empatia, o texto não deixa muito claro isso. Eu acho que ele foi movido por propósito, por objetivo. Entendeu? Certo. Ele vai lá no versículo, quando ele fala sobre isso, né? Vocês me chamaram e vocês me expulsaram lá atrás, agora estão me chamando, né? Os líderes, né, os anciãos de Gileade, vão dizer para ele: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, Jefté perguntou aos anciãos: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então, ele não foi movido necessariamente por uma empatia, não estava olhando para a necessidade daquelas pessoas, estava olhando para o prêmio que estava proposto, para ele, se ele fosse bem sucedido naquele propósito. Agora, quanto à empatia, né, ela é uma coisa assim, que a gente tem que ensinar, sobretudo para as crianças, se colocar sempre no lugar do outro. Né? Você gostaria que fosse feito isso com você? Né? É bom, né? Numa geração mais antiga, né, a criança beliscou a outra, você ia lá beliscava ela, você gostou? Só que hoje não pode mais fazer isso. Né? Hoje em dia você não pode mais Não, ter essas coisas. Mas é ao nem máximo, pensa. ao máximo buscar colocar a criança no lugar da outra pessoa, da outra criança. Se fosse com você, né? Porque quando tu está mais adulto, é só mesmo o Espírito de Deus para tocar no coração. Então, a criança, ela tem que aprender a se colocar no lugar da outra. E a criança, ela tem dificuldade com isso, porque ela é mais egoísta. Se você chegar numa criança, isso acontece direto, né? Na igreja tem 3 meninas, a minha filha, a Aurora, a Joana, a filha do pastor Jonatas, e a Marcele, que é a filha do Marcos, da Marcos e a Priscila.
Então, volta e meia, elas são quase da mesma idade, então volta e meia uma leva um brinquedo, a outra pega e fala, é meu. Por quê? Porque criança é egoísta. E ela toma o brinquedo da outra como se fosse dela. Né? Então, aí, às vezes, a mãe chega para a outra, que é a dona do brinquedo, e fala assim, deixa com ela um pouquinho. Né? Aí, quando ela... Então, é tentar, ao máximo, um exercício constante de mostrar para a criança, né, sobretudo a criança, olha só, se fosse com você, se a outra pegasse, porque a criança não vai ter esse raciocínio naturalmente, né? A criança, o pré-adolescente, ele precisa ser levado a pensar em como seria se ele tivesse naquela situação que ele causou para o outro, para que ele se arrependa, para que ele se... E com relação a filhos, é a mesma coisa. É o tempo todo tentando mostrar que é uma necessidade de colocar-se no lugar do outro. Porque não é um exercício que a gente faz, a gente não foi treinado para isso. Então, não é um exercício que nós que somos adultos fazemos cotidianamente. O egoísmo, né, o olhar para si, para a sua própria necessidade, é algo que nos persegue diariamente. Muito facilmente a gente vai procurar seguir o ditado que os nossos avós falavam: se a farinha é pouca, meu pirão Meu pirão primeiro. primeiro. Né? Então, muito difícil a gente querer compartilhar alguma coisa. Agora, esse exercício de empatia, de colocar-se no lugar do outro, procurar sentir e perceber como o outro sente e percebe, é uma coisa que a gente precisa aprender, nós que já somos adultos, e fazer os nossos filhos repetirem isso constantemente. Ainda mais as famílias que têm filhos, irmãos ali convivendo. Isso é uma coisa que precisa ser treinada para que, no futuro, faça parte da própria prática da pessoa. Essa A falta de GFT não teve empatia. empatia, não. Hã? Jefté não A teve, GFT não. não teve empatia. Essa falta de empatia a gente tem visto hoje, né? Claramente, quando entre os nossos adolescentes, os nossos jovens, às vezes no horário de escola, eles entram dentro do ônibus, sentam, e se entra algum senhor, ou seja lá quem for, eles pegam, fingem que estão dormindo, botam o fone no ouvido e não estão nem aí, ou seja, não se preocupa nem um pouquinho com, com aquele que tem uma idade mais avançada do que ele, dentro do É metrô, muita coisa. dentro do metrô Não, e por aí para e dormir é o menor, ao de menos, né? Porque fazem algazarra, essas coisas. E é uma bagunça, às vezes, terrível, dentro do ônibus. Uma vez eu quase que eu fui sargento dentro do ônibus. Eu já fui. Já foi? Eu Já? fiquei preocupado, ainda bem que o garoto me ouviu, porque estava demais, eu não aguentei, não. É Aí estava mesmo? xingando muito palavrão, essas coisas. Eu falei assim, cara, vocês estão vindo da onde? Vocês estão vindo da onde? Do curral, uma coisa assim? Aí escalaram e ficaram quietos. E Mas pronto, eu acabou. fiquei assim, falei, pô, esse garoto me afrontasse. O que ia fazer? Ia passar por ele. Ainda bem que ele ficou quieto. Quer dizer, houve uma reflexão, né? O bom é isso aí. Ainda bem. A Juliana está aí batendo palma aí pro senhor aí. Juliana, obrigado. Juliana Araújo. Pastor, na idade adulta, pode acontecer que os irmãos não se falem mais por várias razões econômicas. Né? Alguns irmãos brigam porque compartilham um negócio. Você até comentou sobre isso no início. Quando chegam os problemas de liquidez, a relação é afetada. Outros, no entanto, brigam por riqueza, especialmente por herança. Razões econômicas são uma fonte frequente de desagregação familiar. Se você não souber como gerir esses conflitos, se os pais não souberem como gerir esses conflitos, os próprios irmãos. Este é o caso aqui entre Jefté e seus irmãos. E como é que a gente pode contornar isso aí? Se há como, né? Eu vejo que dentro da relação de Jefté com seus irmãos tem as duas coisas. Tem uma questão de uma mãe diferente, e uma mãe que tinha um outro tipo de vida, tá? E tem a própria relação do que Herança. vai deixar, da herança, essas coisas.
né? Isso possivelmente moveu também os irmãos dele a ter esse tipo de comportamento. Como a gente já tocou nesse assunto, com pessoas adultas, geralmente o que leva irmãos a brigarem são bens materiais, né? Deixam de se falar ou não se relacionam bem por causa dessas questões. Resolver isso não é uma questão muito fácil, porque o coração de cada um tem que ser trabalhado para desapegar. O desapego do bem material não é algo fácil para nós, porque às vezes, vou colocar uma hipótese aqui, uma situação hipotética, às vezes tem aquele que nem precisa, mas ele quer a parte dele porque ele não quer dar mole para ninguém, entre aspas. Entendeu? Ele não quer que a pessoa seja facilitada. Então, assim, isso é um coração que não está quebrantado, não está trabalhado, está apegado a coisas que não são, de fato, mais importantes. Quando a gente percebe que a nossa relação ela é mais importante do que tudo, a gente vai até sofrer o dano para manter a relação. Não é assim, às vezes, no casamento. Acho que as relações que a gente valoriza mesmo, a gente aceita sofrer o dano para que a relação tenha um pouco de estabilidade e saúde. Entendeu? Agora, quando a relação não importa, por qualquer coisa a gente briga, a gente abandona, a gente se desfaz dela. Então, quando eu entendo o que é a irmandade, o que é o vínculo, o que é essa relação consanguínea, e às vezes não, porque às vezes tem famílias, eu conheço famílias que têm filhos biológicos e filhos adotados. Mas a irmandade é tão profunda que você não é capaz de dizer quem é o adotado, quem é o sanguíneo ali. O sanguíneo. A relação com o sanguíneo. Entendeu? Por quê? Porque eles entenderam o que é irmandade. É uma aliança também, é um tipo de aliança. E essa cuidando tipo do outro, de né? relação precisa ser reconhecida. Quando ela não é reconhecida, então qualquer coisa vai ser suficiente para separar. Então, por exemplo, Jefté não era reconhecido como um irmão. Ele foi jogado fora porque ele é filho dessa mulher aí. Não pensaram, ele é filho do papai. Ele é filho dessa mulher aí. Vamos mandar embora porque depois ele vai querer ainda dividir a herança com a gente. Entendeu? Alguma coisa do tipo. Então, esse tipo de não reconhecimento é que vai levar a essas atitudes assim. E aí as coisas vão ser... Eu posso ficar aborrecido, poxa, fulano entrou na sociedade comigo, me deu um prejuízo, fez isso aqui comigo. Só que, poxa, a nossa relação é maior. Não faço mais negócios com ele, mas ele é meu irmão. Deixa ele precisar, eu vou ajudar. Deve ser assim. Perfeito. Deveria ser assim, né? Mas infelizmente às vezes não é. Pastor, 47, vamos lá. Já estamos terminando também, né? Acho que dá tempo da gente terminar. Ao sentirem um bom vínculo com seus pais, uma relação na qual se sentem seguros e acolhidos, os filhos desenvolvem atitudes mais positivas e proativas. É o caso da filha de Jefté, quando sabe do voto do seu pai? Essa questão da filha de Jefté, ela é uma questão muito delicada. Ela revela a falta de sabedoria de Jefté, né, quando vai fazer um voto como esse, né, colocou a sua filha mesmo numa situação que ele mesmo não queria, entendeu? Mas, por outro lado, a relação de honrar pai e mãe naquele contexto cultural era muito diferente também. Então, o filho se submetia, foi uma maneira que ela teve de honrar o seu pai. Meu pai fez um voto e eu não posso deixar esse voto... Não era um compromisso só de Jefté. Ela tinha um compromisso com a honra do seu pai. E aí ela aceita essa condição, entendeu? Essa é uma relação que daria uma outra live aqui, né? O compromisso de filhos com a honra do seu pai e da sua mãe. Hoje em dia o filho não quer dizer... outro dia eu vi um jovem, não vou falar o nome dele aqui, ele é conhecido, falar assim, olha, ele é militar. Ele falou, eu carrego o sobrenome da minha família no meu peito e eu não vou desonrar o nome da minha família.
Eu achei isso interessante, essa maneira de interpretar, né? Ele carregar no sotaque assim, o sobrenome da família e saber que ele tem que honrar. Ele é policial militar, então está na rua e ele tem esse como um valor para ele, para ajudar ele a não fazer nada que não deva fazer. Então, a ideia de honrar a família levou essa menina a aceitar, né, cumprir esse voto do pai. Isso a gente vai falar mais na frente, vai falar assim, né, a cumprir esse voto do pai. Mas eu penso que é justamente nesse sentido, William, a questão de honrar, né, o pai. Esse vínculo dela, dessa relação de filho, porque você vê que ela era alguém que amava o pai. Ela vem ao encontro dele. Meu pai está chegando, o que ela faz? Ela corre ao encontro do pai. É uma relação... E alegre, né, pela vitória que ele teve. Ela estava alegre com a vitória que ele teve. Sim, e ele super triste depois de ver a situação que ele acabou gerando. Tá? Mas eu vejo que ela está aqui num papel, num princípio, honrar o seu pai, ainda que com o sacrifício pessoal. Tá? Essa Legal. é uma... Bota no teu caderninho aí que se dá uma live. Com certeza, com certeza. Vamos lá, poderíamos dizer que quando se tem uma família por perto que oferece apoio e afeto, consegue se passar por algumas etapas da vida com um crescimento maior e melhor em muitos sentidos? Sem dúvida, sem dúvida. A família é a nossa primeira fortaleza emocional. Entendeu? Quando você o mundo está caindo ao teu redor, mas a tua família está com você, seja você um adolescente, um jovem, um adulto, você se sente mais fortalecido para encarar outras realidades. Entendeu? Esse apoio familiar, né, ele é uma coisa que vai te levar a superar as piores enrascadas que a pessoa pode se meter. Então, sem dúvida, a resposta aqui é sim. Dá para fazer a 9. Eu acho que a gente tem 3 minutos aí para 9, 3 minutos para responder e a gente orar. Eu acho que esse é o tempo que a gente tem agora. A filha de Jefté era obrigada a cumprir com o voto de seu pai? Somos responsáveis pelos atos de nossos pais quando nos incluem, se dissermos, sem dizer, né, se aprovamos ou não? O livro do profeta Ezequiel vai falar que as responsabilidades são individuais. Né? O pai não leva a culpa do filho, o filho não leva a culpa 18, do pai. 20. Então, essas questões elas são particulares. Eu acho que o ato da filha de Jefté está mais voltado para a honra, não era uma responsabilidade dela. Ela poderia fugir, mas ela não estaria envolvida com a honra do pai. Há algumas... Nesse capítulo 11, aqui você vai encontrar o voto de Jefté, e para quem ainda não leu, pode ler, só para esclarecer uma questão, eu dei uma olhada. Alguns estudiosos têm 2 interpretações aí do que aconteceu. Uma que houve um sacrifício humano, a filha de Jefté foi sacrificada, e o outro é de que houve uma vida dedicada, ou seja, a partir daquele momento ela tem uma vida completamente consagrada a Deus e não pode... Ela era virgem e continuou virgem e acabou. E a tristeza a gente fica com a segunda, né? É filha única e ele não vai ter descendência, que era a morte da sua identidade. Né? Você vai morrer ali, porque a ideia de se perpetuar nas outras gerações, ela era muito importante naquele contexto. E agora ele tem uma única filha, e ela não vai poder se relacionar, não vai ter filhos. Tá? Mas a responsabilidade sempre é individual. Agora, nós precisamos ter atenção sobre o impacto das nossas decisões também nas nossas famílias. Sejam os filhos, sejam os pais. Perfeito. O senhor pode orar aí para a gente, pelas famílias que estiveram com a gente até agora. Obrigado pela sua participação. Gente, quem está aí com a gente aí até agora, eu conversei com o pastor Josimar Alves, da Igreja Batista. Da onde mesmo, pastor? Memorial São João de Meriti. São João de Meriti, né?
Pastor Josimar é uma pessoa, né, de Deus, que a gente tem acompanhado aí na internet aí, adora uma política, acompanha veementemente a política, lê, né, debate, fala, acho legal, né? Eu parei porque... Parei não, nem Eu estou entro, né? desacelerando também. A turma não consegue discutir, mas é uma pessoa de Deus, né, com uma igreja grande, saudável, abençoada, e eu agradeço o senhor. Em breve, né, espero trazer o senhor aqui em casa, aqui, ó, no nosso pequeno estúdio aqui, para a gente estar conversando pessoalmente. Quem sabe sobre esse tema, né, de honrar pai e mãe. Amém? Pastorzão, obrigado. Ora pela gente aí. Acho que o senhor tem um minuto e meio aí. Amém? Seu objetivo. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós investimos aqui para conversar e também, ó Deus, edificar vidas. Senhor, que o Senhor abençoe cada família, especialmente, ó Deus, nessa relação entre pais e filhos e irmãos, entre irmãos, ó Deus. Que a tua bênção esteja sobre cada lar que nos acompanhou e também sobre aqueles que hão de assistir esse vídeo em alguma plataforma. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 5 segundos. A Juliana está dizendo aí que Deus abençoe a vida de vocês dois.